TVC, a TV do Correio da Manhã. Muito boa noite para você ligado aqui na TVC. Começamos mais um Saturnália. Começo sozinho porque a nossa amiga Priscila está chegando, mas a nossa convidada já está aqui no programa, Isabelle Guimarães. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre um tema tão relevante hoje em dia nos tratamentos dentários. A gente trouxe aqui, a Isabelle é formada em cirurgia. Isso, cirurgiã dentista pela Unifase aqui em Petrópolis. Isso. E tem especialização em ortodontia. Então, um tema assim que a gente nunca trouxe no programa. Então a gente vai bater muito papo, porque cuidar dos dentes é muito importante e, além de tudo, é um bem-estar, né? Além de ser uma coisa muito importante para a saúde, também muito importante também para o nosso autodesenvolvimento, a nossa autoestima. Antes de mais nada, a gente vai começar com o nosso programa do Mário. O Mário que não se encontra no programa hoje, mas ele deixou o seu quadro aqui conosco. Pode passar pra gente, produção. É isso aí, galera, e hoje, 8º episódio do FIT 120, iremos falar sobre o sono reparador e a importância para a recuperação física e mental. O sono reparador desempenha um papel fundamental na saúde e no bem-estar geral. Durante o sono, o corpo realiza uma série de processos de recuperação, desde a reparação dos tecidos até o fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, o sono adequado é crucial para o funcionamento adequado do cérebro, auxiliando na consolidação da memória, no processamento emocional e na regulação do humor. No entanto, muitas pessoas enfrentam dificuldades para obter uma quantidade suficiente de sono de qualidade devido ao estilo de vida agitado, estresse ou distúrbios do sono. Priorizar o sono adequado e adotar hábitos saudáveis de higiene do sono, como manter um horário regular para dormir, criar um ambiente propício ao sono e também limitar a exposição a dispositivos eletrônicos antes de dormir, são passos essenciais para garantir uma recuperação física e mental ótima. 1. Estabeleça uma rotina de sono. Mantenha horários regulares para dormir e acordar, mesmo nos finais de semana. Isso ajudará a regular seu relógio biológico e melhorar a qualidade do sono ao longo do tempo. 2. Crie um ambiente propício ao sono. Mantenha seu quarto escuro, silencioso e fresco para promover um sono tranquilo. Considere investir em um colchão confortável e travesseiros adequados para melhorar a qualidade do seu descanso. 3. Evite estímulos antes de dormir. Limite a exposição a telas de dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets e computadores, pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul emitida por esses dispositivos pode interferir na produção de melatonina, o hormônio do sono. 4. Pratique higiene do sono. Desenvolva rituais relaxantes antes de dormir, como tomar um banho quente, ler um livro ou praticar meditação. Evite consumir cafeína e alimentos pesados ou picantes antes de dormir, pois podem atrapalhar o sono. Ao implementar essas dicas em sua rotina diária, você estará dando passos importantes para garantir um sono reparador e promover uma recuperação física e mental necessária para enfrentar os desafios do dia a dia com vitalidade e bem-estar. Então, galera, o FIT 120 tem um apoio da Ponto Verde e também do nutricionista e personal trainer Bernardo Périco. Muito bom aí o Mário dando mais uma dica pra gente aí do FIT 120.
E ela chegou. Cheguei, gente. Como a estrela solitária brilhando. Não, eu quero que fale de forma açucarada. Eu tenho que me redimir. Eu tenho que me redimir. Você precisa. Eu vou começar o show do Você esporte. precisa. Bota o show do esporte que eu tenho que me redimir. Por favor, o show do esporte. Muito obrigado, pode voltar, produção. Eu tenho que me redimir porque eu falei que o Botafogo não ia classificar. Você falou. Eu falei. É. E o nosso glorioso classificou, né? Eu me iludo sempre. Eu também. Eu fico me iludindo. Eu acho que agora vai. Claro que vai. A minha fé é inabalável. Em quem? Na religião ou no Botafogo? No Botafogo. Então a tua fé tem que ser grande mesmo. Vamos começar com o Botafogo então. Põe o Botafogo na tela. O Botafogo que vem a campo nesse meio de semana. Lembrando, né, Priscila, que nos últimos no último final de semana e no próximo não teremos rodada por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. Eu acho que justo. Então a CBF tá tentando aí acordar datas para todo mundo conseguir ter pelo menos uma igualdade de treinos, né, que eles ficaram muito tempo sem treinar. Mas o Botafogo vem a campo contra o Vitória, primeiro jogo na Copa do Brasil, 1-0. Então o Botafogo vai à Bahia, vai a Salvador, podendo perder por 1-0 para levar pro pênalti. Tá vendo? Então assim, Tá vendo? vai ser difícil, né? Vai ser um jogo complicado. Você não bota fé, né? Eu não. É impressionante, Depois do ano passado eu não boto uma fé, não. Não, nem ano passado você botou fé. Visionário eu. Então, o Botafogo vem a campo, é quarta-feira, se não me engano, é quarta ou quinta-feira, acho que é quinta-feira do jogo, não me falha a memória, 7 horas, no Barradão, o Botafogo entra em campo. E as expectativas são as melhores possíveis. Ela fala por ela, gente. Eu vou deixar um assunto bem gostoso pro final, né? A blusa hoje tem gente usando outra blusa, Priscila, mas eu vou falar no final. Vamos falar do Fluminense. O Fluminense vem a campo também, nessa quarta-feira. O Fluminense que já praticamente passou, o primeiro jogo foi 3 ou 2-0 contra o Sampaio Corrêa, se eu não me engano. Então, assim, o Fluminense, matematicamente, assim, carimbou a vaga para a próxima fase, sem problema. O Fluminense está muito bem, obrigado, trazendo aí o Thiago Silva. Bom. Eu acho assim, a zaga do Fluminense, se fosse pro campeonato de 2009, estava excelente. Né? Aqui porque 2024 está um pouco acima da média de idade. Mas pro de 2009, acho que ia voar. Né? Isso é muito cruel. Sabe? Não, pô, a média de idade é 39 anos. O goleiro tem 42. Os dois zagueiros, a média é 40. O lateral esquerdo tem 37. Então, assim, a gente faz uma média aí boa, gostosa. O campeonato de 2009, eu acho que... Ou de Master, né? O Fluminense também joga o Master. Né? Que aí também pode servir. Né? Não sei. Tô achando que vai te surpreender. O que é o Master? Ou essa galera? Agora eu fiquei confuso. Essa galera. Tá, eu também acho. Essa galera. Vamos falar agora vamos começar a falar das polêmicas. Põe o Vasco na tela, o Vasco tá com muita polêmica. Acaba a SAF, não acaba a SAF, vem SAF. Dito isso, dito posto, a verdade é que o Vasco tá jogando nesse momento. E deve estar difícil o jogo, provavelmente, né? Porque deve estar bem complicado. Que isso, até do Vasco agora? Deve estar sendo uma coisa bem difícil nesse momento o jogo. Provavelmente deve estar perdendo ou não, mas deve estar sofrendo. Enfim, o Vasco precisa... Chuta um placar. É bem difícil. Chuta um placar. 1-0. 1-0. O Vasco deve ganhar um jogo de 1-0, aquele jogo bem difícil mesmo, assim, que tu fala, meu Deus. 45 de segundo, 47 de segundo. Aí já não tem mais metade do estádio morrendo e outra metade... Eu ia fazer uma brincadeira, mas eu não posso fazer. Então, o Vasco deve estar sofrendo, o Vasco precisa ganhar, empatar vai para pênalti. Se não empatar, qualquer vitória de ambas as equipes passa. O Vasco empatou o primeiro jogo contra o Fortaleza. Agora a gente vai falar, só da polêmica do Vasco. O presidente entrou na justiça, querendo tirar a SAF não tá pagando, devo, não nego, pago quando puder. E, dito isso, é que o Vasco precisa de um novo dono. Jogadas traças, largadas traças. Tá assim, nesse nível? Tá começando a ficar novamente, mas agora a gente vai falar de uma outra polêmica. Eu já imagino. Põe na tela Eu pra já mim, imagino. por favor. Que eu nem sei mais qual é o escudo. Porque o nosso digníssimo amigo Gabriel, pode voltar pra mim. O Gabriel Barbosa, estava ali no momento de confraternização, com amigos, né, Priscila? Ele estava usando uma outra camisa. Primeiro falou que não era. Falou, né? Que Depois era ele falou, edição. errei, fui moleque.
e realmente estava usando a camisa do Eu acho que Corinthians. isso foi o pior, porque Ficou feio. se no primeiro momento ele tivesse confirmado e pedido já desculpa, não ficaria tão feio assim. Foi o né? famoso batom na cueca, né? Não tinha como negar, ele tentou negar Ele de tudo tentou que é negar. jeito. Não é isso que vocês estão pensando. Né, Gabriel estava usando a blusa do Corinthians. Eu até pensei em comprar uma segunda blusa pro meu pai, mas meu pai não ia gostar, porque o escudo mudou. Eu falei, o escudo mudou? Blusa nova do Mengão? Bom, E a doutora Isabelle? Tem time? Torce pra alguém? Fluminense. olha Tá só. vendo? Tá vendo? Tá Eu pensei vendo? que ele ia falar Botafogo. Mas a gente perde a esperança porque não são muitos que torcem para o Botafogo. A doutora Isabelle está aqui com o seu respectivo esposo. Torce para algum time? Bom gosto. Ele é vascaíno, bom gosto. Provavelmente ele deve estar sofrendo também conosco nesse momento, né? Nesse momento deve estar aqui pensando o que passa pela minha cabeça assistindo isso. Né? Por um momento também eu penso isso comigo, Priscila, quando eu vejo. Eu falo, o que me dá? Mas você insiste, né? Você também. Então, assim, não vou falar do Flamengo. O Flamengo vai jogar amanhã. O primeiro jogo contra o Amazonas foi 1-0, um jogo horrível, pífio, patético. Mas eu acredito que o Flamengo vença esse jogo. Eu acredito. O que eu acredito realmente que vai acontecer é que o Gabriel vai sofrer muito problema, né, na sua volta ao Maracanã e a torcida tá assim um pouco com raiva dele, né? Gente, assim, eu escutei muita gente, só pra gente finalizar o show do esporte, chamar a Fórmula 1, muita gente falando que no momento de lazer a pessoa pode fazer o que quiser. Né? A gente tá aqui com uma profissional da área da saúde, que respectivamente tem o seu consultório, trabalha para alguma pessoa, né? Você, eu. É a mesma coisa o dono da Apple tirar numa reunião um Samsung do bolso, né? É chato. Não tem uma lógica, né? Eu sei que pode ser um ambiente de trabalho particular dele e tudo. Lazer. Mas só que Eu imagino que isso deve ser previsto em contrato, acredito eu, né? envolve muita coisa, né? Envolve patrocinador, Patrocínio. né? O Gabriel, Pois. além de tudo, teve vários problemas, né? Com o problema do doping, né? A torcida abraçou ele. E aí eu vou seguir uma tese que o Eric Faria, jornalista da Rede Globo, falou. O torcedor perdoa tudo, né? Estão aqui com o esposo da nossa convidada. O torcedor perdoa rebaixamento, perdoa não ganhar o título, abrir 13 pontos. Mas o torcedor não perdoa a traição. E isso dá como uma traição, né? Ainda mais que no começo do ano o Gabriel flertou com o Corinthians. Eu achei interessante a entrevista do presidente do Flamengo quando perguntaram pra ele se como está, né, como está o assunto da renovação de contrato. Que ele respondeu: não, esse assunto estava parado. Antes, continua. Foi o vice-presidente Marcos Paz, ele falou bem claro: parado está, parado continuará. Você acha que tá parado? Eu acho que o Gabriel sai do Flamengo, ele tá querendo sair por várias ações, enfim. Pra gente encerrar o show do esporte, eu vou chamar a Fórmula 1 com o Jorge e logo após volta pra gente aqui, produção. Pois é, te falo de Fórmula 1, final de semana foi de GP e foi em Emília-Romagna, o GP da Itália, claro, aquela festa da Ferrari, né? Como você vê aí na foto aí, muita gente com as bandeirinhas e a camisa da Ferrari ali. O italiano é apaixonado por automobilismo, mas quem levou o grande prêmio de Emília-Romagna foi esse cara aí, Verstappen mais uma vez, mas teve corrida, porque Lando Norris, que foi o segundo colocado, pois é, fez muita pressão nas últimas 18 voltas em cima do tricampeão mundial de Fórmula 1. O carro da McLaren evoluiu muito e tá muito bom com ritmo de corrida, de classificação. Pois é, a Red Bull vai ter muito trabalho aí, talvez nesse final de campeonato aí, com essa equipe que é a McLaren, e também a Ferrari foi muito bem, colocou ali Charles Leclerc no pódio como terceiro colocado. Ferrari que também teve um kit de atualização e tá indo muito bem também, viu? Grande decepção do campeonato ainda é Mercedes e a Aston Martin, que não tão bem. Aí é comemoração, né, gente? Tá aí o Lando Norris e o Verstappen fazendo aquela resenha depois do GP. É claro que o holandês voador comemorou muito, como se não se comemorava há muito tempo, porque ele sentiu dificuldade dessa vez, e o Lando Norris feliz por ter um carro muito bom em suas mãos. Já o campeonato tá assim, galera. O campeonato de pilotos ficou mais apertado, viu? Verstappen com 161 pontos
e ali seguido por Charles Leclerc com 115 pontos e o Pérez com 107 e o Norris com 101. Então, aproximou muito. Verstappen já não tá tão líder sozinho assim, viu? Já o campeonato de construtores está mais apertado ainda, viu? 268 pontos ali para Red Bull, 212 para Ferrari e 164 para McLaren. Então, essas três equipes aí com muitas chances, grandes chances. Como eu disse, grande decepção ainda do campeonato, Mercedes e Aston Martin, que estão muito mal. É isso, eu fico por aqui, volto no próximo GP, que é Monza, viu, galera? Muito bom, Jorge, trazendo Fórmula 1. E agora vamos chamar de novo o Jorge, porque o Jorge traz o Mundo Geek para todos vocês aí, as nossas novidades do mundo do cinema, séries e entre mais. Por favor, produção. Fala galera, beleza? Vamos falar de filme? Pois é, previsão aí de filme. Tem uma bomba no mercado aí, o filme mais épico construído de todos os tempos vai voltar às telonas em 2026. É esse aí, O Senhor dos Anéis, o Retorno à Terra-média, já tá com data marcada para 2026. A Warner, semana passada, lançou essa data e falou assim, vamos fazer mais filmes do Senhor dos Anéis. A novidade foi confirmada pela Variant na última quinta-feira, dia 9 de maio, informando aí que a Warner Bros. Está, de fato, trabalhando no primeiro longa-metragem da nova leva de lançamentos para a franquia. Pois é, a franquia se expandiu, ficou enorme, né? O Senhor dos Anéis. A gente sabe que tem vários filmes lançados, são 6 ao todo, a primeira trilogia e depois a segunda trilogia ali com a aventura do Bilbo Bolseiro, né? Do Hobbit ali que sai do Condato para viver aventuras ali junto com um grupo de anões, né? Bom, pois é, o projeto ainda sem um título oficial e não é aquele filme animado que vai ter aquela animação dos Cavaleiros de Rohirrim, tá, gente? É um filme mesmo, com atores. Ou seja, o projeto, que não foi lançado ainda oficialmente, com o nome, né? Se encontra em estágios iniciais e vai aí explorar histórias nunca contadas anteriormente ali, né? Nas telonas. Provavelmente eles vão pegar muitas histórias ali do Silmarillion, daquela época ali mais antiga, da criação do mundo, e começarão a trabalhar por cima daquilo ali, né? Claro, o Silmarillion eu sei, gente, foi usado lá no Hobbit, alguns trechos, mas não tudo. Então a gente pode ser que a gente venha ver aí alguma coisa nova nas telonas, puxadas desses livros mais antigos, ou até mesmo histórias que a gente não viu. Por exemplo, seria muito legal ver a Batalha dos Anões dentro de Moria, né? De Minas Morgul. Mas a gente sabe que não tem isso no filme, né? E aí o diretor dos filmes originais, o Peter Jackson, junto com os escritores Fran Walsh e Philippa Boyles, estão por trás da produção e devem estar envolvidos aí em todas as etapas de sua concepção. Ou seja, os caras da criação original da trilogia estão por trás desse novo lançamento, viu? Apesar da previsão de estreia para 2026, ainda não há uma data de lançamento definitiva para o novo filme de O Senhor dos Anéis. Mas a gente sabe que é em 2026 já. Porém, a gente sabe que O Senhor dos Anéis ganhou muito corpo e tem a série na Amazon, né? No Amazon Prime, tá rolando a série que tá vindo aí para a segunda temporada já. Já tem trailer, já tem concepção, já tem personagem novo apresentado. E é claro, a gente sabe que o Sauron aí vai ser um pouquinho diferente nessa segunda temporada, né? Ele tá aparecendo ali como um elfo. E vai ser bem estranho isso, né? Porque ele aparece como um humano, agora ele vai aparecer como um elfo. Bom, a gente vai ter que ver como é que vão construir isso aí para The Lord of the Rings, The Ring of Power, na nova série que estreia em agosto aí, né? Na nova temporada, né? Segunda temporada que estreia em agosto aí pra gente. É isso, gente. Eu fico por aqui. Valeu? Fui!
Muito bom. Grandioso, né? Eu só queria também dar uma dica. Posso dar uma dica? Pode. Que estreou semana passada, na quinta-feira, mais preciso, na Netflix. Bridgerton. É a terceira É temporada. a terceira temporada, a Já primeira tá dando o parte. que falar, né? Eu vi no final de semana. Tu viu? Muito. Já viu tudo? É a terceira temporada, né? A primeira parte tem 4 episódios só. 54 minutinhos, É, bom, muito maneiro. Muito maneiro. né? Eu gosto também. E pra quem gosta de esporte, só pra dar também um paralelo, a Netflix estreou o seriado do Manchester City, da outra temporada, vídeos exclusivos dentro do vestiário, enfim. Muita coisa bacana também, eu também já assisti, são 6 episódiozinhos de 1 horinha, dá pra ver no dia. Tranquilo. Muito bom. Bacana. Vou chamar o intervalo pra depois você falar sobre o seu quadro. Tem alguma coisa de bom? Bom, Não, reclame aqui com a Pri. nada. Uma reclamação boa. Às vezes. Você vai falar que o ônibus perdeu o freio e bateu, isso já não é novidade em Petrópolis. Você já virou Mas corriqueiro. continua sendo motivo de reclamação. O que eu posso fazer? Mas Ué? uma parte já foi resolvida. Vou chamar o intervalo e a gente volta já já. Todos nós queremos fazer a diferença no mundo, mas muitas vezes não sabemos como. É por isso que o Instituto Alliance está lançando uma campanha de crowdfunding de recompensas e você pode ajudar. Recompensas incríveis para cada doação realizada. Produtos de 10, 15, 25 e 50 reais, que vão desde capas protetoras de cartão contra roubo por aproximação, protegendo assim o usuário, prevenindo o uso não autorizado dos cartões. Pulseiras repelentes com óleo essencial de citronela, protegendo você e sua família contra as picadas e doenças transmitidas pelos mosquitos. Até luminárias personalizadas exclusivas. Escolha aquela foto que irá virar um objeto de decoração. Envie a sua foto e fazemos a arte para você. Máscaras antivirais premium com laudo antiviral, antimicrobiano e um dos mais importantes, o laudo de eficiência de filtração bacteriana. Junte-se a nós nesta campanha de crowdfunding de recompensas. Instituto Alliance. Mudando o mundo, um passo de cada vez. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Voltamos. Antes de chamar a nossa entrevista, vamos pro Reclame Aqui. Com a Pri. Pode rodar a vinheta. Pois é, no Reclame Aqui com a Pri dessa semana. Será que tem ônibus? Mudamos a pauta. Mudamos a pauta? Ou não? É, ou não, né? Não, eu vou reclamar, porque no último final de semana o ônibus perdeu o freio, né? Bateu. Ah, teve um que descansou, você viu? É, Deitou assim, ó. Então, E descansou. continua a mesma coisa em alguns lugares. Outros mudaram, outros tiraram algumas empresas, colocaram outras, ônibus novos ali. Bom, então vamos pra... São 2 reclamações. Meu hoje. Deus. Não é... Eu tenho um Ônibus. amigo. Eu tenho um amigo. Não. Tá. Não. A primeira reclamação, né, é da Miriam e fala sobre a faixa, né? Aquela faixa, né, que exige um pouco de educação, né? Faixa de Dos, pedestre? dos motoristas, né? Reclamando que aqui em Petrópolis parece que está cada vez mais difícil que as pessoas entendam certas prioridades. Então, muitas e muitas vezes, pedestres tentam atravessar, mas tem que ficar esperando a boa vontade
de algum motorista que, na verdade, não cumpre com aquilo que a gente chamaria de empatia. Não é verdade? Você tá falando empada. Falou eu falei, empada? Não, né? Eu gosto. Eu também. Tá bom. Mas eu acho justo. Eu já reparei, olha, que lá em Itaipava, os motoristas, eles param muito, assim, sei lá, umas 3 vezes mais rápido do que aqui no centro. É porque lá o freio é melhor. Será? É, o carro lá é mais desenvolvido. Mas gente, mas é um absurdo, principalmente quando tá chovendo, né? Às vezes as Não, pessoas... é difícil. Não, às Não, vezes... falando sério, é complicado. Poxa, às vezes senhoras, né, com mais idade, senhores com mais idade, pessoas com necessidades especiais, tem que ficar esperando debaixo de chuva até ter alguém com a boa vontade de parar o carro. Qual é o problema? O que acontece? Qual é a dificuldade? Mas pra multar, vai começar, a bola vai começar, né? Vai ter gente multando, que é uma beleza. Aí tu vê guarda brotando do chão. Do chão, né? Mas pra coisa básica não tem, não. Não tem, né? Não. E a segunda reclamação vem do João Paulo. João Paulo, dessa vez um homem. Papa? Não é Paulo. Do João Paulo. E ele tá reclamando de quê exatamente? De pessoas que estão utilizando a tragédia do Rio Grande do Sul para promover suas próprias redes sociais. O que você acha disso? Sempre tem, né? Eu só que tem uma galera que é muito mimizenta. Me desculpa. Se ajuda, a galera reclama. Se não ajuda, a galera reclama. Se mostra, reclama. Se não mostra, reclama reclama também. Então difícil. Eu acho que no final das contas, se somando, dividindo, diminuindo, estiver ajudando, né? Mesmo que você esteja somando seguidores, né? Tá fazendo alguma coisa. Visualizações e tudo mais, mas você tá fazendo alguma diferença, chamando a atenção para o problema, eu acho que é relevante. E eu só queria deixar uma coisa assim, bem clara, pelo menos no meu ponto de vista, não sei da convidada, de você, Priscila. 2 coisas bem claras. Uma, gente, que não teve investimento nem do governo passado e nem do atual governo para evitar essas tragédias, ok. Só que o volume de chuva que está nessa região transcende a normalidade. Esse é o primeiro ponto, né? Que teve erro, mas também que a quantidade de chuva que está ocorrendo não é normal. Os meteorologistas mesmo estão falando. O segundo ponto é que não se deve cobrar de celebridade ou de quem está ajudando. Se deve cobrar de autoridade. Porque a galera tá cobrando de celebridades que tem que ajudar. Eu também concordo que quem tem mais tem que ajudar, enfim. Mas isso aí é de cada um. Quem tem que ajudar mesmo é quem tá no poder. Quem tem que fazer é quem tá no poder. Não é a gente tá ajudando porque o povo brasileiro automaticamente ele se ajuda. Então, solidário. Né, a gente teve a tragédia de Petrópolis, todo mundo se ajudou. Teve Brumadinho, né, a barragem, todo mundo se ajudou. Tá tendo no Rio Grande do Sul, todo mundo vai ajudar. E assim, vai continuar todo mundo nessa solidariedade. Agora, quem tem que cobrar mesmo é de governantes, é de vereadores. Quem pode mudar a estrutura. Justamente. Né? É de presidente, é de prefeito, enfim. Governador, quando a gente fala aqui, gente, também para deixar uma coisa também bem clara. Sem isso de lado, de quem esquerda, direita, centro. Não, é quem está no poder. Quem está no poder, ele é colocado para estar no poder para ajudar a população. Ponto. Fazer o seu trabalho. Agora, vamos parar de reclamar. Só isso. Vamos ajudar. Ajudar mais, reclamar menos? Seria bom. Seria muito bom. Tá certo, então fechamos. Vamos começar a nossa entrevista. Vamos começar a nossa entrevista. Primeira vez que a gente traz uma dentista no programa. Verdade. Nesses 3 anos, falta ainda um pediatra. Mas a dentista a gente faz o checklist que a gente acaba de trazer. Doutora Isabelle. Tudo bom, doutora? Seja Tudo muito bem. bem-vinda. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Prazer todo meu estar aqui com vocês. Que maravilha, né? Vamos começar com aquela primeira pergunta Aquela primeira pergunta. que a gente sempre faz. Conta um pouquinho pra gente, quem é doutora Isabelle? Então, eu me formei aqui na Unifase, em Petrópolis, em 2020. E aí fiz a minha especialização em ortodontia logo que eu terminei, porque é uma especialização longa, são 3 anos. Então, eu acabei a graduação, então já emendei na pós-graduação, fiz em Niterói, né, na parte de ortodontia, que é a parte de aparelho, né, de tratamentos com aparelho. Então, hoje estou aí
trabalhando nisso, faço um pouco também ainda de clínica geral, mas o meu foco, né, minha especialidade, que eu finalizei no ano passado, é ortodontia. E a Isabelle criança queria ser dentista? Não, a Isabelle criança não queria ser dentista, ela queria ser veterinária. Eu sempre fui assim mais para a área da saúde mesmo, né, de cuidados, enfim. E até uns 12 anos eu tinha na minha cabeça que eu ia ser veterinária, eu gostava muito de bichinhos, sempre tive pet em casa. Então era uma vontade minha de fazer a medicina veterinária, né? Mas aí no decorrer, comecei a entrar na adolescência, fui mudando um pouco os caminhos e aí pensei em engenharia, pensei em tanta coisa aleatória que chegou um ponto assim, eu falei, não, gente, eu tenho que focar de novo. E aí eu foquei na área da saúde de novo, na medicina. Né? E aí tentei um tempo, fiz prova, fiz cursinho. E aí nesse meio tempo eu também fiz a prova da Unifase para odontologia. E passei na época, eu nem estudei para a prova, porque eu já estava no gás de estudar para medicina, enfim. E aí fiz a prova sem muitas esperanças, dificuldades. E aí no dia que eu fui abrir para ver o resultado, eu abri aquela listagem grande, né, de aprovados e fui procurando meu nome assim, rolando para baixo. Eu falei, gente, não passei, não é possível, o que aconteceu? E eu voltei pro início. E quando tava lá no meu início, o 3º lugar passei em odontologia na Unifase. Eu falei, vamos tentar, né? E aí foi isso, nos primeiros períodos eu gostava muito, porque mexia muito com essa parte de biologia, e aí a partir do 3º período já começa a ficar um pouquinho mais, né, voltado para odontologia. E eu falava, né, na época que eu fazia cursinho, tinha até uma colega minha de turma que queria medicina também, e ela falava, uma segunda opção minha é odontologia, nunca foi para mim uma segunda opção, né? E eu falava, não, cuidar de boca e tal, não sei o que, eu tinha um pouco de receio com isso. Mas aí, quando eu comecei a ter essas matérias na faculdade, eu comecei a conhecer mais o mundo da odontologia. E aí, quando a gente começa a atender os pacientes, que a gente começa a entender o que é a profissão, né, o que ela faz, a diferença o impacto que ela tem na sociedade. Então, assim, a gente começa a pegar gosto, sabe? Então, assim, é irrelevante você estar ali atendendo com uma boca suja, enfim, você quer ajudar. O seu foco é outro, né? Quando você começa a atender o paciente. Tem algum momento específico que você lembra e fala assim, não, nesse momento eu vi que era aquilo que eu queria pra minha vida? Quando eu comecei a ter contato com os pacientes, foi uma coisa que eu gostei muito, que, de certa forma, né, conversava com a Isabelle criança lá no passado, de não estar ajudando, os pets, mas, as pessoas, né? Então, você fazer uma limpeza e a pessoa ficar extremamente feliz, extremamente satisfeita, ou você resolver uma dor ali do paciente. Então, acho que no decorrer, né, da minha faculdade, das clínicas, enfim, eu fui tomando gosto pela odontologia, né? Isso fazia diferença na vida de outra pessoa, acho que é muito relevante, né? A gente estava conversando sobre isso de doar, né? De ajudar. Então, é uma profissão que eu me dou o tempo todo pelo bem do outro. É uma coisa muito altruísta, então, de empatia. E você vai construindo isso durante a faculdade, com as pessoas, você vai amadurecendo, né, a ideia. E aí, conforme você vai ajudando, você vai se tornando uma pessoa melhor também, porque você está fazendo o bem para outros, né? Não, eu só queria uma pergunta, porque a galera que está assistindo a gente em casa, né, como a gente nunca trouxe, às vezes tem perguntas básicas. Sim. Então, uma pergunta bem básica, a gente sabe que pelo menos 3 vezes no dia se escovar os dentes. Pelo menos, né? Sim. Mas qual é a quantidade de escovações que se deve manter? E quando a gente começa, né? A partir de qual idade a gente começa a ir no dentista? Ou com uma idade X, mas de quantas vezes ao ano? Enfim, o básico, né? Para cuidar da nossa saúde bucal. Sim, então, a quantidade de vezes que a gente escova os dentes durante o dia vai depender de quantas refeições você faz por dia. Assim, a gente indica sempre que o ideal é que após as refeições você passe ali o fio dental, não faça só escovação, mas use também o fio dental, né? Porque almoço e janta são refeições mais pesadas, acaba acumulando ali comida, resto de comida, e que aquilo ali, se ficar acumulado ali, vai gerar, né, uma inflamação na gengiva, vai gerar mau hálito. Então, a gente recomenda, fez as refeições,
né? Tira 2 minutinhos ali do seu dia para escovar o dente, para passar o fio dental. Sempre anda com uma necessezinha na bolsa, que isso vai facilitar. Você fala, vou escovar aqui o dente, né? Trouxe aqui, tô com minha escovinha, tô com meu kitzinho aqui. E eu faço isso muito com meus pacientes, né? De primeira vez. E ensino, né, escovação, essas coisas básicas, mas eu falo para eles, principalmente na primeira consulta, onde a gente já faz uma avaliação, já faz uma limpeza normalmente, eu falo, olha, daqui a 6 meses a gente vai fazer de novo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, 2 vezes ao ano já é mais que o suficiente para a gente conseguir controlar ali, ver alguma doença, né? A cárie é considerada uma doença, né? Um acúmulo de placa, uma sensibilidade, uma afta recorrente. Então, de 6 em 6 meses, a gente consegue fazer esse acompanhamento de perto com o paciente e orientar ele o que eu faço, o que eu não faço, qual o tipo de tratamento que a gente vai nortear para cuidar daquilo ali, né? E a partir de qual idade começa, assim, às vezes tem mães em casa assistindo, ou pais, avós, tios, enfim. Com qual idade é o ideal, assim? É uma pergunta, assim, bem comum dos pacientes, dos pais, enfim, dos responsáveis. Assim, a gente gosta de indicar sempre, porque existem os odontopediatras, né? Muita gente não sabe, mas existe essa especialidade dentro da odontologia também, que é o odontopediatra. Então, assim, é importante ali no início, ali por volta dos 6 meses, quando começa a aparecer os primeiros dentinhos, legal, né? Porque o que acontece? O odontopediatra, ele vai dar algumas orientações para a mãe, às vezes, na amamentação, num cuidado ali com a higiene do bebê, né? E ali mais pra frente, a gente ali por volta dos 5, 6 anos, a gente já, que os pacientes já estão, né, com uma quantidade de dentinhos maior na boca, né, consequentemente, e aí consegue ter um acompanhamento também. Quando já está com mais dentes, a gente consegue avaliar também a oclusão, e aí o ortodontista, o especialista nessa parte, né, dessa harmonia ali da oclusão, vai conseguir ver se tem algum problema, né, tanto esquelético como dentário, que possa vir a se desenvolver, se agravar durante o tempo. Então, é muito importante ali, por volta dos 5, 6 anos, a gente fazer essa avaliação e ver, mãe, ele precisa de tal tratamento, né? Não, vamos esperar mais um pouquinho, que tá tudo bem, vamos acompanhando. Então, a partir dos 6 anos, 6 meses com bebês, eu acho ideal a criança começar esse contato com o dentista, até para perder medo, né? Para se ambientar mesmo, porque tem muitos adultos que são traumatizados, né? E acabam passando esse trauma, né? Exatamente, tem pais que já chegam assim, se você fizer uma criação, vou te levar no dentista para arrancar o dente. Vira uma ameaça no dentista. Então é muito importante, é muito interessante você introduzir a criança nesse ambiente, que não, assim, claro, a gente admite, né? Nem a gente gosta de ficar sentado naquela posição. Mas assim, é muito importante a gente começar essa relação com as crianças desde cedo. Ideal que seja com uma odontopediatra também, que vai ter uma abordagem mais lúdica, né? Uma coisa mais focada para a criança. Em relação às escovas, qual é a escova indicada para a criança? Porque eu já ouvi várias coisas. Em relação à criança, em relação a adulto, em relação à escova que é aquela que é elétrica. O que na verdade é recomendado? O movimento mecânico, a elétrica de fato funciona? São os movimentos? É a escova, se é média, dura, macia? O que é indicado na verdade? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, recomendo macia, extra macia sempre, né? As cerdas, a gente está falando das cerdas na escovação mecânica, né? Para adulto, né? Depois eu vou focar mais nas crianças. Mas o adulto, o ideal é que a cabeça ali da escova não seja aquela cabeça grande, porque se você observar, tem umas que são muito grandes. Então, aquele instrumento ali, numa região que é pequena e que precisa de muitos detalhes, né, na escovação, muita atenção, acaba não indo no lugar que tem que ir. Então, uma escova com a cabeça menor, macia ou extra macia sempre, para não machucar gengiva, enfim, para não causar algum dano ali à gengiva, porque às vezes no dia a dia a gente faz um pouquinho mais de força na hora de escovar. Então, é importante que seja macia, extra macia, para não causar nenhum tipo de dano e escovar melhor também, ao contrário do que muita gente acha, né? Tem muitos pacientes que chegam e falam, não, eu uso escova dura, porque eu achava que ela que escovava melhor, né, que escovasse melhor, mas eu falei, não, é justamente o contrário. Eu falo, deixa a sua escovinha, né, mais durinha para, né, lavar um banheiro, usar em outros locais em casa, porque na boca não
não vai te ajudar muito, né? Principalmente homens que já fazem mais força ao escovar. E para criança também vai de acordo com a idade, na verdade. Sempre quando você pega uma embalagem de escova de dente, tem lá a indicação, de 0 a 2 anos, enfim. Tem as indicações de acordo com a idade da criança e, consequentemente, o tamanho da escova vai ser, né, o ideal para a fase da criança, né, os dentes que estão ali em boca, a coordenação, né. Existe hoje em dia as escovas elétricas, né, que eu particularmente, depois que eu comecei a usar, eu gostei bastante, né, porque ela faz uma escovação, ela tem cerdas macias sempre, e aí faz movimentos rotatórios, enfim, acaba fazendo movimentos ali que manualmente a gente não consegue fazer com a escova convencional. Então, eu também indico, principalmente os pacientes que têm já uma dificuldade de coordenação motora, né? É interessante também estar introduzindo o uso da escova elétrica. Eu acho bem interessante a nossa também. convidada é especialista em Ortodontia, que é aparelhos, Isso. né, para a boca. Qual é a média do tempo que uma pessoa usa o aparelho e quais são as perguntas mais frequentes que tu escuta sobre isso? Porque a gente vê assim, eu uso aparelho há 10 anos, Sim. eu uso aparelho há 8 anos, e assim, a gente... E houve uma época que começaram, não sei se isso ainda acontece, começaram a vender um aparelho, ou imitação de aparelho, não sei, no camelô. Então, como assim, virou uma moda, né, entre os adolescentes. Sim, isso foi bem assustador na época. Eu nem fazia ainda odontologia na época, mas era uma coisa assim que eu fiquei assustada, e até pra mim que não tinha esse conhecimento que eu usei durante a adolescência aparelho. Então assim, quando eu vi essa notícia, eu falei, gente, pessoal doido, né? Não tem nenhuma noção que aquilo ali, se colado de forma errada, vai fazer uma movimentação errada. Você pode perder os dentes, que teve muitos casos, né, de gente perdendo o dente, enfim, tendo algum problema ali futuro dentário depois, né, mas... Enfim, né? Mas o meu trabalho, né, eu faço direitinho, colo direitinho, e a média de tratamento sempre depende, né, da complexidade do caso, né, do cuidado com o paciente com o aparelho, né, com a frequência que ele vai às consultas. Então, assim, em média, 2 anos e meio, 3 anos, mas vai depender do caso. Se tem muita coisa para corrigir, se não tem, né, com cuidado, enfim. E essas escovas, fazendo um paralelo, né, na hora da escovação, para quem usa aparelho, quem às vezes não tem uma boa coordenação ou uma boa prática de escovação, né? A escova elétrica, né, é melhor ou a manual é melhor? Porque eu usei aparelho durante 3 anos, né? E assim, era chato. Tu tem que ir, né, de 45, de 30 em 30 dias, às vezes o ferrinho ficava e tem que cortar porque machuca a gengiva. Sim, exatamente. Enfim, mas tu tem que ir, então assim, eu ia certinho, mas o meu tinha muita coisa, porque o meu, ele tava um pouco trepado os dentes, né, aí tinha que esticar e tudo mais. Mas qual é a melhor escova, né, ou escovação, né, e as boas práticas que você pode falar sobre isso? Então, em relação à higienização, quando você usa o aparelho, as escovas não mudam. Você pode usar a manual, normal, a elétrica, é uma opção, né? Existem até escovas próprias hoje em dia para quem usa aparelho, né? As cerdas são um pouquinho diferenciadas ali no meio para não desgastar tanto, porque quem usa aparelho sabe que a escova acaba muito rápido. Em menos de 3 meses já está toda aberta, bagunçada, né? Ela fica aberta, exatamente, quase. porque você vai fazendo a escovação, vai raspando ali na parte metálica do aparelho, então acaba durando menos, mas assim, escova elétrica, escova normal é o ideal, né? Contanto que você faça uma boa escovação depois das refeições, porque o aparelho gruda comida, né? Então o paciente ele já fica mais propenso a não usar um fio dental, porque dá mais trabalho de passar, então a gengiva ele fica mais pode ficar mais inflamada, né, que a gente chama de gengivite e que dá mau hálito também, mas todos os meus pacientes, por exemplo, eu faço um acompanhamento semestral, né, faço aquela limpeza boa com raspagem e dou também instruções de como ele vai fazer a higienização. Existem escovinhas que a gente chama também de interdental, que a gente consegue encaixar entre as peças do aparelho, porque às vezes não dá para passar, a escova não passa ali entre uma peça e outra, porque tem um fio ali no meio.
né, impedindo. Então, tem essa escovinha que a gente consegue, eu dou para os meus pacientes, né, na consulta ali, depois de instalar o aparelho, eu dou essas escovinhas interdentais, explico como é que funciona, enfim, essas coisas a gente pode usar, a gente pode achar na farmácia com muita facilidade, tem um passa-fio também que vai ajudar a passar o fio dental, né. E de quanto em quanto tempo é indicada a troca de escova? Tanto numa, assim, aparelho, né, já deu para entender que acaba rápido. Sim. Mas quem não usa aparelho, de quanto em quanto tempo é indicada a troca de escova? Então, vai depender da sua força, né, que você faz durante a escovação, porque tem gente, eu, por exemplo, dura muito a minha escova. O indicado é de 3 em 3 meses, né? Mas tem gente que vai ter uma escova envelhecida ali e descabelada, como a gente gosta de falar, com menos de 3 meses. Vai ter gente que vai durar mais. Então, assim, vai depender do que você... De observar mesmo aquela ferramenta, porque é uma ferramenta, né? Você não vai usar um martelo que está com ali amassado, né? Ele não vai pregar tão bem. Então, assim, a escova é exatamente isso. Se ela não estiver boa, se ela estiver descabelada, ela não vai fazer a função que tem para fazer. Mas então, é mais assim, eficiente, né? Falando desse tipo de escovação. É como você mesmo disse, é escovar com força ou com calma e fazendo movimentos rotatórios, enfim. Porque muitas vezes falam, vamos escovar com força que para sair, né, os restos de comida. Muitas vezes fala que vamos escovar com calma, fazendo movimentos, né? Sim. Com calma sempre para não danificar a gengiva, não fazer nenhuma... Porque o que acontece? Quando a gente faz força, cria umas bolsas ali na gengiva, que aí o paciente começa a ficar com sensibilidade, né? Começa... Sangra, né? Isso, exatamente. E começa a dar sensibilidade depois ao paciente. Então, sempre ali dos 2 minutinhos que você separou do dia para escovar, né? Sempre faz uma escovação com calma, né? Passando por todos os lados do dente, né? Tem gente que só escova em cima, onde aparece o dente... E é isso, mas não, tem que dar um foco ali com calma, né? Eu dou técnicas de escovação para os meus pacientes quando eles vão na consulta de primeira vez, né? Para saber como é que ele faz, qual tipo de escova ele usa, né? Então a gente orienta dessa forma, por isso que a primeira consulta é muito importante. Escovar a língua é importante? Muito. Tem muita gente que esquece, e também esquece do fio dental, né? Mas a língua também é super importante, inclusive com a escova, você faz ali a sua escovação, depois você escova a língua normalmente, né? Sempre em movimentos de trás para frente, né? Pensar que você está varrendo, tirando a sujeira ali. E a língua é um dos lugares que mais acumula, na verdade, resto de alimento, bactérias, né? Se você for colocar numa visão macro, assim, você vai conseguir ver que realmente ali fica muita coisa acumulada. Então, assim, eu falo para meus pacientes, a língua tem que ser rosinha, né? Se a língua estiver ali esbranquiçada, já está faltando uma escovação ali, entendeu? Então, dentes e língua é muito importante, sempre estar escovando. Agora eu quero te fazer uma pergunta em relação à estética. De alguns anos pra cá, né? Vamos colocar, não sei, uns 20, 25 anos, né? Você era nascido, que eu sei, você era. A gente observava que tinha no mercado aqui no Brasil, sei lá, 3, 4 marcas de pasta de dente, né, que tinham mais destaque. E de alguns anos pra cá a gente vê que as promessas da pasta de dente são coisas que as pessoas só conseguiam, né, indo ao dentista. E agora parece que as pessoas querem pular a etapa, né, atalhos para clareamento, com várias promessas em relação a isso. Já fazendo uma ponte com essa pergunta, essa padronização, que parece que é uma padronização, quando a gente vê realities, né, pessoas que colocam lentes e querem ter sempre o mesmo sorriso, a mesma cor, sempre muito branco, sempre muito certinho, sempre muito perfeito. O que você pensa a respeito disso? Tanto da questão da venda dessas pastas, né? Ou desses milagres. Com esses milagres, quanto dessa padronização estética, assim. Então, não existe milagre, né? Essas pastas, principalmente essas que prometem clarear os dentes, eu acho que, assim, tá tendo uma mudança disso. Às vezes, até na embalagem, ele explica ali que aquilo ali não vai mudar o tom de branco, mas vai fazer ali como se fosse um polimento nos dentes.
Algumas pastas eu já vi na embalagem falando isso. Né? E é isso que eu explico para os meus pacientes. Essas pastas que prometem, né, clarear, que na verdade elas têm micropartículas ali, que é como você fazer uma esfoliação na pele. Né? Mas pensa você fazer uma esfoliação todos os dias na sua pele. Não vai fazer bem. Mesma coisa nos dentes. Né? Existe ali uma estrutura dentária ali que recobre os dentes, que é o esmalte. Então se você ficar... Pensa, pega uma lixa e fica lixando ali. Pega um esfoliante e fica esfoliando aquele dente ali durante meses, durante anos. Né? Aquilo não vai fazer bem, aquilo desgasta, aquilo vai arranhando a estrutura do dente. Então acaba que com o tempo o paciente pode ficar com uma sensibilidade, né, séria. Eu até atendi uma paciente uma vez que até me chocou bastante. Assim, ela falou, eu uso aquela escova aquela pasta de dente, aquele creme dental para fazer o clareamento, mas agora eu intercalo com uma para sensibilidade. Eu falei, então, qual que você usa? Aí ela falou lá a marca que usava, enfim. Eu falei, então, não está indicado usar esse tipo de creme dental porque ele tem partículas ali que vão desgastando, vão arranhando a sua estrutura dentária. Então, consequentemente, agora você, durante muito tempo usando, você agora está desenvolvendo uma sensibilidade por conta disso. Então, assim, o que aquela pasta ali faz? Ela faz nada mais que uma profilaxia, vamos dizer assim, só que de um jeito muito... É um tiro de canhão, entendeu? Quando eu faço a limpeza lá no consultório, eu faço a raspagem e faço o que a gente chama de profilaxia. Que a gente pega uma escovinha, põe naquele motorzinho, que o pessoal não gosta muito, né? Põe no motorzinho, a gente coloca um creme dental ali próprio para aquela limpeza. E a gente, com movimento rotatório, a gente vai em cada dente fazendo o polimento. Então, ali não tem nada que a gente fale que prejudique o dente. Na verdade, a profilaxia ela tem que ser feita em consultório. E o que ela faz? Né? Qual o resultado da profilaxia? Ela vai ajudar a tirar essas manchas superficiais que ficam nessa estrutura chamada esmalte. Então, a gente toma muito café, né? Chá, refrigerante, açaí ou alimentos mesmo mais coloridos, né, que tem muito corante na composição, vai facilitar ali a penetração desses pigmentos ali no esmalte e o dente vai ficando amarelado com o tempo. Você pode observar, a gente também fumante, né, já tem o dente um pouquinho também mais amarelado por conta da nicotina, que é uma substância também que gruda com facilidade, né, e agora você imagina um fumante atrelado com creme dental para clareamento, então assim, vira uma bola de neve. Então a gente tem que tomar muito cuidado, creme dental tem que ser ali com flúor normal, né? Mas sempre evitar esses E principalmente com uso contínuo, que prometem né? um clareamento, exatamente. Porque, então, pode ser nocivo. Sim, com certeza, a longo prazo. Pode danificar a estrutura dentária e não tem volta, não tem como você restabelecer ali aquela estrutura, né? Então, creme dental sempre com flúor, normalzinho, clareamento, né? Sempre procura um profissional para orientar direitinho, né? Como é que vai usar, o que vai usar, durante quanto tempo, que isso é muito importante. Tem gente, às vezes, que compra, a gente falando assim de influências, né? Aí de fora. Principalmente, né, desse pessoal que usa lente, enfim. Acaba que hoje em dia, a gente tem uma busca pela estética muito alta, muito forte. Né? Não é que eu seja contra as lentes, mas eu acho que tem indicações. É isso que eu te perguntar, né? O tempo é nosso inimigo, tá acabando o tempo, mas eu queria fazer a última pergunta sobre isso. Estética. A gente viu um crescimento grande de lentes de contato e clareamento, né? Clareamento é basicamente... bem indicado, né, que todos são. Mas qual basicamente é a diferença da lente para o clareamento hoje em dia e qual a melhor opção que às vezes a doutora dá? Então, o clareamento, ele pode ser feito, né, ou em consultório ou aquele caseiro que vai usar uma moldeirinha e você vai aplicar o gel ali em cada dentinho e fazer ali durante um período de tempo em casa. Isso sim que vai alterar a cor dos nossos dentes, não um creme dental que faz ali aquela esfoliaçãozinha e acaba dando uma impressão de que, né, clareou os dentes. Não, na verdade não clareou, só tirou ali a mancha que estava ali ao redor, ali na superfície do dente, mas o que vai mudar o tom de branco mesmo é o clareamento, é a química, né, do tratamento de clareamento. Né? Então, às vezes o paciente ali costuma ficar já satisfeito, né, com o clareamento, com o resultado do clareamento, que é bem satisfatório, mas assim, doutora Isabelle, quando alguém vem assim, e acontece muito, né, familiares, conhecidos, amigos, queria arrancar tudo, botar lente, que não sei o quê, e assim, só que para colocar lente, você tem que ter uma indicação,
né? Normalmente são pacientes que já têm muitas manchas ali nos dentes, ou tem muita restauração, né? Ou, enfim, não é só, eu acho que você indicar uma lente é complicado pela estética. Lógico, né, que o paciente vai chegar ali e vai virar para o dentista e falar, não, eu quero mais branco, o mais perfeito possível, todo do mesmo tamanho, tecla de piano, né? Que o Firmino também na época ficou famoso, né, por conta disso. Mas, assim, eu indico, eu sempre converso com os pacientes que não é bem assim, né? Se você tiver dentes saudáveis, né, sem muita restauração, sem manchamento, um clareamento já vai estar legal para você. Existem também, não só as lentes, mas as restaurações em resina, que as pessoas fazem, né, que é menos invasivo. Faz com resina ao invés de fazer com a lente de contato, porque a lente de contato você tem que desgastar um pouquinho o dente para justamente não ficar um dentão, né? Você tem que adaptar direitinho para ficar o mais natural possível. Mas tem muitos dentistas assim que trabalham muito bem com lente de contato, que você não diz que aquilo é lente, né? Trabalha ali numa naturalidade, porque o dente não é todo de uma cor só. Se você for ver, ele não é da raiz perto da gengiva até a ponta da mesma cor. Ele tem uma transparência. Então, às vezes, por isso que a gente acha estranho, né? A lente de contato, porque às vezes o paciente quer isso, né? A pessoa quer aquilo. E se você não fizer, né, ele fica assim, pô, não era o que eu queria e tal, e aí não te indica, enfim. Tem muitas polêmicas em torno disso. Mas as lentes de contato eu indico quando tem essas necessidades extremas, assim. Quando uma pessoa toma muito antibiótico durante a infância, a vida adulta, e acaba tendo um manchamento que a gente chama de tetraciclina, né? Então, assim, tem aquele manchamento, aquele amarronzado que realmente danifica ali o sorriso e, pô, acaba prejudicando a autoestima da pessoa, de ter uma liberdade, assim, para sorrir com mais segurança. Então, esses casos eu acho que é bacana a gente pensar ou nessa faceta em resina ou na faceta de porcelana, que é essa mais material diferente, né? Então é isso, assim, eu acho que a estética vai depender muito do que o paciente quer e do que ele realmente precisa. Então a gente tenta sempre alinhar os dois pra gente chegar na maior denominador comum, o que seja mais estético para ele, mais legal, visualmente mais bonito, saudável, mais saudável, lógico. Eu sempre prezo uma visão assim mais harmoniosa ali dos dentes, em relação ao formato, a cor, tudo que é muito exagerado já não é muito legal, né? Não dá. Doutora, infelizmente o tempo é o nosso inimigo. A gente quer te agradecer. Obrigada muito a bom. vocês. A gente Já convidar pro retorno. Né, pra gente e deixar aqui continuar conversando. os minutinhos finais pra senhora agradecer aí, quem a senhora quiser. Bom, a câmera é sua, por favor. E suas redes sociais. E suas redes sociais, claro. onde encontra o seu consultório e tudo mais. Pode falar eles ali. Então, no meu Instagram, @Isabelle Guimarães, com Szinho também no final, vocês conseguem lá me encontrar, entrar em contato, agendar consulta, tirar dúvida e acompanhar também, porque eu faço, né, alguns vídeos para tirar algumas dúvidas, mas voltado para a parte de aparelho, de ortodontia, mas é sempre legal a gente estar acompanhando. Tem algumas dicasinhas de clínica geral também. E eu queria muito agradecer o convite de vocês, né? Queria agradecer o meu digníssimo que veio aqui hoje. Tá né? aqui filmando. Largou tudo. Ele está ali, ele é o câmera. Não, ele veio de meu filmmaker hoje. Eu falei, amor, você vai ficar ali tirando foto e tal pra gente depois divulgar. Mas gostei muito do bate-papo. Com certeza a gente tem que marcar de voltar aí. Porque tem assunto, né? A odontologia tem um assunto muito... Tem muito assunto. Muito assunto. Já ficaram muitas perguntas. Muitas. Muito obrigado mais uma vez. Estamos aí. Sempre bom. Sempre bom. Você que nos acompanhou, muito bom. Voltamos semana que vem. Sim. Esperamos que o Mário se encontre conosco. E até lá. E semana que vem, os convidados também são espetaculares, igual dessa semana. Acompanhe nas nossas redes sociais. Tchau, tchau, gente. Tchau.
TVC, a TV do Correio da Manhã.